Shalom, amada igreja. Shalom. Eis que é chegada a vós o Evangelho do Reino. Ó grandioso Pai, agradecemos a Ti pelo dia de hoje, por mais um dia nos permitiste levantar. Agradecemos a Ti por estar respirando, falando, podendo ver, caminhar, tocar. Eu agradeço a Ti, Pai, por mais esse dia, por mais um dia de vida. Ó grandioso. Eu peço a Ti que venha abençoar também a obreira Joselma, que ela, onde ela está, que ela possa continuar fazendo a Tua obra, meu Pai. Continuar evangelizando, ganhando almas, levando almas para a Tua presença, grandioso. Pai, peço pelaquela avó que clama pelos seus netos, por cada um deles. A avó, Pai, ela é mãe 2 vezes. E aquele neto, Pai, que está com o coração angustiado, sofrendo, querendo tirar a própria vida. Nele, Pai, toque, coloque anjos ao redor dele, abra os olhos espirituais para que ele possa ver, ouvir o Teu chamado, ó grandioso. Pai, Satanás está revoltado, está querendo ceifar a vida dos jovens, porque os dias finais dele estão próximos. Então, meu Pai, não deixa que esse jovem venha fazer besteira. Ele não sabe o que espera ele do outro lado. Ele não tem essa intimidade contigo, meu Pai. Então toca no coração dele, na mente, na carne, nos ossos, para que ele não venha praticar esse mal para a própria vida. Ó grandioso, coloque anjos guerreiros ao redor dele, para que ele possa ver claramente o mal que ele vai fazer para a própria vida. É verdade. Ó grandioso, pedimos a Ti, mais uma vez, que venha abençoar cada família dessa cidade, do bairro, do estado, do país, do mundo, e que todos possam estar com um único foco, que é caminhar para Ti, meu Pai. Pai, a partir desse momento que não seja mais o homem a falar, mas Tu através do homem, ensinando as Tuas veredas, o caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos todos caminhar em uma única direção, que é a Tua, grandioso. Que possamos com alegria caminhar e saber que temos um porto seguro, que sabemos que temos um lugar onde possamos reclinar nossa cabeça e ficar em paz. Pai, desde já Te agradecemos. E que nesse momento, a partir deste momento, que não seja mais um homem a falar, mas Tu através do homem. Que seja assim hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 32. Você que está do outro lado, que está nos acompanhando, pegue sua Bíblia também, para que você possa nos acompanhar e compreender a palavra das Sagradas Escrituras, o Evangelho do Reino, a palavra do Criador que se fez vida e habitou no nosso meio. Salmo 32. O que é o Salmo? O Salmo é uma oração que Davi o tempo todo fazia para o Eterno, para o grande alvo. E ao orar, ele não orava como nós, ocidentais, oramos. Ele orava cantando, agradecendo,
louvando. Por isso, nos dias de hoje, diz que louvar é orar 2 vezes. Imagine como deve ser lindo você orando, cantando ao Pai, bendizendo. Imagine como deve ser maravilhoso cantar o salmo. Imagine. Quando nós oramos e oramos com a alma, cantando ao Criador, até os anjos param para nos ver, para nos ouvir. Porque a oração ela chega de uma maneira grandiosa aos ouvidos do Eterno. Quando você orar, você tem que orar com sentimento. Mas sentimento não da boca para fora, mas do fundo da alma, do âmago do teu ser. Porque a oração ela tem um poder tão grande. Um poder de ir executar a tarefa dela e voltar para você 2 vezes mais em bênção. Então vamos ouvir o que nesse salmo tem para nos dizer no dia de hoje. No título do Salmo 32, a palavra diz assim: alegria do homem em ser perdoado. Aí muitos vão dizer, como é que você sabe que você é perdoado? Aí uns vão dizer, olha, se você não estiver dentro da igreja, não estiver fazendo a vontade de Deus, você não tem perdão. Mas o que é a vontade de Deus para você? O que é que o Pai deseja que você faça? O Pai deseja que nós façamos. É um jejum? Porque o jejum perfeito que o Pai quer que você faça é alimentar a viúva e o órfão. É alimentar quem tem fome. O desejo que o Pai quer que você faça não é estar dentro de um templo. Não. É necessário que você esteja, mas não é estar dentro de um templo, não. É você ser o templo santo. Santificando a tua vida, você mostra para o mundo como é ser santo. E para se mostrar ser santo, não é andar de terno e gravata, de vestidos longos, de andar com Bíblia debaixo do braço, de falar do amor de Deus, não. É ser o amor de Deus, é praticar o amor de Deus, é praticar a justiça divina. É andar num critério que quando olharem para você, veja a luz divina. Que quando caminhar com você, você seja o sal, o tempero da vida dela. Que quando a pessoa conversar com você, ela sinta vontade de te ouvir, e ouvir mais e mais e mais. E aqui em Salmo, a palavra nos diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado sois aquele que o seu pecado é perdoado. Por quê? Porque a palavra diz: se você ama o teu próximo como a si mesmo, se você pratica o amor, milhões dos seus pecados são perdoados. Ele não quis dizer que você tem que estar dentro de um templo, você tem que saber amar e perdoar. Você tem que saber praticar isso. E isso é um dom que você nasce com ele. Mas no decorrer da nossa vida, nós deixamos isso de lado e praticamos o ódio, a revolta, a falta de amor. Humilhamos, ofendemos. Mas quando nós descemos as águas, essa velha criatura tem que ficar lá e subir a nova, com o Espírito de Cristo. Salmo 32, versículo 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano.
Você reparou? Bem-aventurado aquele que anuncia o evangelho da paz, do amor, da justiça. Bem-aventurado aquele que ensina o amor às pessoas e não pratica o ódio, não pratica o engano. Bem-aventurado aquele que da boca sai só a verdade e não a mentira. Bem-aventurado sois aquele que ama ser discípulo de Cristo e pratica os ensinamentos de Cristo. Salmo 32, versículo 3. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo bramido em todo dia. Aqui diz que quando você se cala, você envelhece. Mas todo o seu ser, ele grita algo, dia após dia, grita por justiça, grita por amor. O que é se calar? O que é ficar em silêncio? É não mostrar o amor do Pai para as pessoas lá fora. É não mostrar o amor do Pai para as pessoas que estão à tua volta. É não ser a luz do mundo, é não ser o sal que tempera, o sal da vida, o amor que tem que emanar como um perfume de uma rosa, sem forçar, mas espontâneo. Salmo 32, versículo 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Aqui, Davi falava, olha, por se afastar de mim, Pai, eu me tornei pobre, fiquei seco. É como uma árvore que ao tirar a água dela, ela seca até a raiz. Quando o pai se afasta de um filho dele, quando o Espírito Santo é retirado, que é a vida em nós, nos tornamos secos como um galho. Nos tornamos sem vida. Quando o Espírito Santo é retirado de nós, nós não temos mais amor com nada, por nada. Não temos mais alegria. Não sentimos mais alegria, o regozijo de falar do Pai. Porque o Pai foi retirado. Mas o homem encoberto dos seus pecados, o homem encoberto da presença do Pai, ele se torna luz, ele se torna exemplo mesmo nas batalhas, nas guerras. E a palavra nos diz no Salmo 32, versículo 5, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Redentor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Todo santo dia nós pecamos, todo santo dia nós erramos, todo santo dia nós praticamos o mal. Mas da mesma forma, todo santo dia nós temos que pedir perdão, todo santo dia nós temos que praticar amor. Nós temos que pedir perdão, perdoar. Todo santo dia nós temos que limpar os nossos olhos, porque são maus. Colocar em nossos olhos o colírio do Espírito Santo que vê as coisas em plena harmonia, não na maldade do nosso ego. Temos que limpar a nossa mente da maldade mundana e viver em plenitude da presença do Pai, porque o Espírito Santo nos envolve e nos ensina o que é certo e o que é errado. Aqui Davi falava para o Pai, olha, eu vou confessar a ti, e será que serei perdoado? Será?
que não vou me encobrir de nenhum pecado meu. Tu vais me perdoar, meu Pai. Salmo 32, versículo 6. Por isso todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de poder rachar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Aqui Davi diz assim, olha, se eu confessar a ti, meu Pai, de todo o meu coração, falar contigo, eu sei que mal nenhum chegará à minha tenda. Se eu me confessar a ti, meu Pai, nada vai me atingir. Mesmo que o rio se transborde, essas águas não chegarão até mim. Davi aqui nos ensina como devemos orar. Davi nos ensina como devemos conversar com o Pai. Mas todo cristão, ele conhece uma única oração, o Pai Nosso, que Cristo nos ensinou. Mas se nós olharmos e vermos e ouvirmos e entendermos, Cristo diz, desde o princípio deste livro, da Torá, em todos os aspectos, profetas falavam de mim. Quando orar e chega até o Pai, com amor, com servidão, com a alma em êxtase. Você sabe o que é estar em êxtase? Quando um drogado pega uma droga e usa, ele sai do corpo dele e fica em êxtase vendo o que não deveria ver e acha que é certo aquilo que ele está vendo, acredita naquilo. Quando nós entramos em êxtase, nós saímos do nosso corpo e entramos no Santo dos Santos. Entramos em Cristo, nosso Redentor, que nos ensina como devemos orar. E a palavra em Salmos, capítulo 32, versículo 7 diz assim, tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegria, cantos e livramento. Aprende uma coisa. Quando nós nos aproximamos do Pai, por mais que exista desertos, dificuldades, tribulações, Ele é o nosso aconchego. Ele é a brisa suave que sopra a nossa face. Ele é o amor que emana da imensidão do universo, que paira sobre nós como uma nuvem iluminada, como um fogo ardente que não queima, mas nos dá a alegria de viver, sentindo isso todo santo dia. A presença do Altíssimo em nós nos faz sentir um regozijo tremendo, que a nossa alma toda se eleva. E ela quer sair do nosso corpo para estar sempre com o Pai. E a nossa alma se prostra por terra, orando, pedindo qual é o dia que eu chegarei até ti, meu Deus. Nós temos que ver
o que está invisível. Nós temos que ver o que não é aparente. O crente almeja ver milagres. O incrédulo quer ver as coisas palpáveis. Mas o cristão, ele vive pela fé e sente pela fé a presença e os milagres do Criador. O cristão, ele agradece antes de receber. O crente obriga o pai a fazer a bênção, o milagre na vida dele, porque ele diz: eu sou dizimista, tu tem a obrigação de me atender. Mas um cristão, um que serve ao pai verdadeiramente, ele diz: eu sou pó, sou um verme, do barro saí. Mas se quiseres, meu Pai, transforme a minha vida. E a palavra nos diz: eis que aí há a diferença entre os que me servem e os que não me servem. Porque o crente diz que serve, mas quer obrigar o Pai a fazer um milagre. O cristão, ele almeja o milagre, mas deixa na mão do Pai. Porque jamais o barro pode dar ordem ao oleiro. Jamais a criatura pode dar ordem para aquele que o formou. Salmo 32, versículo 8. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos, diz o grande Al, o nosso Pai Celestial, o nosso Hamashia, o Cristo. Eu vou te ensinar, eu vou te guiar, mas Ele não vai guiar com mão, Ele não vai guiar com cajado, apenas com os olhos. Sabe o que é guiar com os olhos? Aqui Ele diz: eu vou te instruir. O que é instruir? Ele vai falar: você deve fazer isso, isso e isso. E o que é ensinar, que Ele diz aqui? É mostrar como deve fazer. Um instrutor te explica como faz. O professor te ensina. O pai te instrui. Da mesma forma que eu leio, te mostro. Mas quem te ensina é o Espírito Santo. Se você seguir o que o Espírito Santo faz, o pai não precisa colocar cajado, como o pastor faz com as ovelhas. O pai apenas te olha, te observa e se alegra com o teu agir. Salmo 32, versículo 9. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabestre e freio, para que não se cheguem a ti. O pai diz assim: eu não vou te controlar como o cavalo, como a mula, colocando cabresto em você para te guiar para onde quer que você vá. Não, vou te dar livre-arbítrio. É só com os olhos que eu vou te controlar. É só com os olhos que eu vou te observar. Mas os pastores colocam cabresto, colocam cangaia nas costas das ovelhas e querem que elas sigam o caminho que ele quer, não o caminho que deve seguir. E não falam só de pastores que estão na igreja, não, que pregam a palavra, não. Os pastores que cuidam das ovelhas, dos animais. Quando eles estão caminhando com as ovelhas, o que eles fazem? Eles pegam o cajado e põem ao lado. As ovelhas, percebendo aquilo, ela vai seguir
para onde Ele quer que ela vá. Mas você ouviste aqui? Davi, quando orava, quando louvava em salmos ao Criador, o Criador disse para ele, vou tornar a repetir, versículo 9, não sejais como o cavalo, muito menos como a mula, que não tem entendimento. Você está vendo? Você só é guiado para fazer coisa errada, porque os pastores te ensinam, se você não tiver entendimento da leitura. Se eu estiver guiando você para um caminho errado, você vai porque quer. Porque eu peço você para pregar a Bíblia, para olhar, ler comigo, entender o que está sendo falado. Porque nada que eu falo está sendo do meu próprio ego, mas o que está nas Sagradas Escrituras. É um ensinamento do Pai. Eu não crio contexto para poder falar para você. Eu não invento propósito para dizer que Deus vai te abençoar. Você viu o que Deus diz aqui? Não seja como o cavalo e como a mula. Porque hoje os membros das denominações estão sendo como cavalo e como mula. Porque estão sendo segurados pelo cabresto e sendo guiados para onde os pastores querem que eles vão. E a palavra continua nos dizendo, versículo 9, cuja boca precisa de cabeça e freio, para que não se cheguem a ti. Você está compreendendo? Pai, Ele te dá livre-arbítrio, mas é que Ele diz, eu te ensino e te explico. Se você seguir para outro caminho, já não é problema meu, você escolheu a sua vida. Não se pode imputar dentro de uma igreja uma doutrina satânica para dizer que a pessoa vai para o céu. Cristo não mandou inventar doutrinas. Cristo mandou pregar o evangelho do reino, o evangelho da paz, da salvação, do amor. E se a pessoa desviar disso, aí ela e Deus. E a palavra em Salmo 32, versículo 10 diz assim: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Redentor, a misericórdia o cercará. As pessoas que não querem ouvir a Deus, certamente passará por tribulação e vai sofrer muito. Mas aqueles que ouvem ao Criador vai passar pela tribulação, mas a misericórdia divina estará com ele. Porque todo mal que desce sobre a terra, ele vem pelo justo e pelo injusto. O sol brilha para o justo e para o injusto. A árvore dá fruto para o justo e para o injusto. A única diferença do justo e injusto, que na hora que ele for chamado, Cristo vai dizer, você que é injusto é bode, fica à minha esquerda. Você que é justo, fica à minha direita. É essa a diferença. Se eu passo fome sendo justo, o que é ímpio passa fome sendo ímpio. Se eu sinto dores ou me aflige doença sendo justo, o ímpio vai acontecer a mesma coisa com ele. Não é porque eu sou cristão que eu vou ser curado de todas as enfermidades. Não é por ser cristão que eu não terei doenças. Quando o mal vem, ele vem sobre a carne. Aprende isso. É sobre a carne, não sobre o espírito. Mas o ímpio, além de vir sobre a carne, vem sobre o espírito também. Dá uma mancha. Uma mancha.
E a pior morte que pode existir é a morte espiritual. Salmo 32, versículo 11. Alegrai-vos no Redentor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois reto no coração. O que é ser reto no coração? É não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Ser reto é seguir os ensinamentos de Cristo. Ser reto é ter amor. Ser reto é quando alguém te ofender, te magoar, você saber perdoar, você saber amar aquela pessoa. Ser justo e ser reto é quando alguém bater na tua face, você virar o outro lado. Um dia estava no trabalho, o mestre de obra chegou e me perguntou a respeito desta fala de Cristo. Quando alguém bater a tua face, vira o outro lado. E ele me disse, olha, se alguém bater a minha face, eu vou retribuir com a mesma força. Mas a pessoa não compreende que a fala de Cristo não é a nossa fala. O bater na face é quando alguém te ofender, você não retrucar. Você simplesmente abaixar a cabeça. Cristo foi levado ao magistrado, daquela época, e chamaram ele de Beelzebu. Ofenderam ele, magoaram ele, ele apenas abaixou a cabeça. Ele não bateu boca. E aqueles homens enfurecidos chegou para ele e disse, você diz que é Deus e que é igual a Deus? E Cristo apenas disse, eu sou, mas é você quem diz. É da tua boca que está saindo isso. Eu jamais pronunciei que eu sou. A palavra eu sou quer dizer eu existo. Eu sou o ar. Eu sou a brisa. Eu sou o perfume das flores. Eu sou o canto dos pássaros. Eu sou a chuva que cai. Eu sou o sangue que corre nas suas veias. Eu sou cada célula do teu corpo. Eu sou a tua visão, a tua fala, a tua audição, o teu fio de cabelo. Aí você vai dizer, você está falando que Deus somos nós? Sim. O Pai somos nós. Se não for assim, toda a Bíblia é mentirosa. Porque a Bíblia ela diz assim para nós: tudo foi feito por Ele, para Ele e saiu dele. O Pai, para se criar algo, Ele tirou pedaço dele e criou. Tudo foi feito pela fala, mas a fala foi retirando pedaços. Mas se você quer uma coisa mais concreta, quando Ele fez um homem à sua imagem e semelhança, Ele soprou, pôs a boca santa no homem, no barro, imundo como nós somos, e soprou em nós o espírito da vida. E ao soprar, Ele deixou em nós o DNA. O DNA. E esse DNA
ele tem um nome. E ele é representado pelo tetagrama, que é YHWH. Que ao se pronunciar se diz Yod-Rei, Vav-Rei, ou Ial, nosso Pai Celestial. Os cientistas já provaram isso, que dentro de nós existe 2 DNA. Um é do nosso pai e da nossa mãe. E o outro DNA, que é especificado por números, eles tentaram decifrar isso, e quando eles foram no hebraico, eles viram que é o tetagrama sagrado. Cada um de nós temos dentro de nós um pedacinho de Deus. Quando você diz que fulano vai para o inferno, você está falando que Deus vai queimar no fogo eterno. Por isso a Bíblia não diz, é melhor que ande calado sobre a terra. Você não sabe o que diz. Quando aqueles homens disseram para Cristo, você tem Beelzebu, Cristo virou para aqueles homens, os pastores daquela época, e disse para ele, você pode fazer tudo e lhe será perdoado. Mas só não tem perdão para uma coisa, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eles não entenderam. Mas quem era Cristo? Se você for no contexto da Bíblia, você vai ver que Deus, o Pai, falava com o homem antes de Cristo vir. E a Bíblia diz que o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus, o Verbo era a palavra. E a palavra se fez carne, quer dizer, Deus desceu em carne. Ele entrou no ventre de Maria como o Espírito Santo e se tornou carne para habitar no nosso meio e nos ensinar. Quando eles blasfemaram contra o Espírito Santo, dizendo que Cristo era Beelzebu. Quando você diz que o outro tem demônio, você está blasfemando. Muitas pessoas dizem assim, não, eu não blasfemo contra o Espírito Santo, você blasfema contra o Espírito Santo o tempo todo. Agora que você conhece tais coisas, quando você abrir tua boca e falar que fulano vai para o inferno porque ele tem demônio, ele é um endemoniado, você está blasfemando contra o Espírito que habita nele. Você viu o que o Pai diz? Eu te ensino o caminho, te mostro o caminho, mas não coloco cabeça em você. Eu coloco em você o Espírito Santo e ele não age. Ele fica lá. Se você pratica as boas coisas, ele está sempre te enchendo mais, transbordando o seu copo. Mas se você pratica maldade, ele fica no cantinho dele. Ele não se contamina com você. O mal não consegue atingir o Espírito Santo, porque ele é luz, ele é puro, ele é santo. Mas quando você começa a agir o seu lado santo, que é praticar o amor, ajudar, o Espírito Santo começa a florescer dentro de você. E tudo aquilo que era treva passa a ser luz. Viu como a oração, o salmo é uma oração? Viu como o salmo nos ensina a falar com o Pai? Todo mundo conhece apenas um salmo. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Veja bem,
salmo é uma oração. Para você dizer que Ele é o teu guia, você tem que praticar aquilo que Ele te ensina. Mas não, as pessoas abrem a Bíblia, colocam lá na cabeceira da cama ou na sala aberta, dizendo: o Senhor é meu pastor. Compra quadro e coloca lá quadro: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele não vai ser pastor de ovelha perdida. Ele não é pastor de bode. Ele é pastor de ovelha. E ovelha ensina, ele ensina a ovelha e a ovelha aprende. Nada vai te faltar se você caminhar por caminhos tortuosos. Pode não faltar coisas terrenas, mas as coisas espirituais, vai haver uma escassez muito grande, você será um deserto. Aprende a amar, aprende a dedicar sua vida para o amor. Você que ainda não é inscrito, se inscreve. Não vai lhe custar nada. É só tocar lá no vermelhinho. Está escrito lá: inscreva-se. É vermelho, toca lá. No sininho, bate nele. Deixa lá seu like. Deixa seu comentário. Compartilha para os seus amigos, para os seus familiares. É isso que o Pai está olhando. Ele te ensina o caminho. E depois fica só te observando para ver o que você faz. Você quer ajuda divina? Trabalhe para o divino. Você quer ser abençoado? Então trabalhe para ser abençoado. Quando você trabalha numa firma, não é para receber salário? Se você quer receber o seu salário de cristão, que é as bênçãos do Pai, você tem que trabalhar. Ninguém recebe tanto salário ficando sentado dentro de casa. Ninguém chega no dia do pagamento, vai lá no banco e retira dinheiro se não está trabalhando. O Pai jamais vai te abençoar se você não praticar os ensinamentos dele. E a melhor forma de você praticar os ensinamentos dele é praticando o amor. É levando todos os cultos aqui publicados que você assiste para os seus amigos, compartilhando com eles para que eles vejam. E fala para eles: olha, assiste até o final, para que a sua vida seja abençoada. Não seja egoísta, só você assiste e não reparte para os outros, não. Quer uma vida próspera? Quer uma vida espiritual maravilhosa? Trabalhe para Deus, não para o homem, para Deus. Porque o culto não é meu, o culto é do Pai. As palavras são do Pai. É as palavras dele que vai levar a vitória. Às vezes você está em casa e fala: mas não conheço ninguém com problema. Você não sabe o coração das pessoas. Muitas vezes uma palavra dessa pode levar a pessoa a modificar a vida, a se transformar. Então faça a sua parte. Que a Shalom do Eterno resplandeça sobre a sua vida, hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças ao grande alvo. Amém?